Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós falaremos sobre a ação do Espírito Santo na salvação do cristão. Então, antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, comente também o que você achar deste vídeo e estilos ou modelos ou até mesmo temas de vídeo que você gostaria de ouvir e aprender da Palavra de Deus. Feito isso, então pegue a sua caneta e venha comigo então para mais um vídeo nesse canal. O Espírito Santo, acima de tudo, nós vemos que ele é Deus, ele faz parte da Trindade, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem os mesmos atributos de Deus e com isso, então, nós vemos que ele tem o seu papel fundamental na salvação do cristão. E é isso que nós queremos falar sobre alguns pontos que o Espírito Santo age na salvação do cristão. Em primeiro lugar, então, o Espírito Santo ele convence o homem do seu pecado. Nenhum pecador por si mesmo teria consciência e se arrependeria dos seus pecados. É muito comum a gente ouvir que pessoas pregavam a palavra para outras pessoas e nada acontecia, mas com o tempo aquela pessoa percebe que ela precisa de salvação e precisa de Jesus e ela se converte ao cristianismo. Isso é o que nós chamamos de convencimento do Espírito. É o Espírito Santo, através da sua palavra, quem convence o homem que este necessita de salvação, ou seja, o mérito da conversão não é do pregador, o mérito da conversão não é do homem, e sim totalmente do Espírito Santo. Wayne Grudem diz que a tarefa do Espírito Santo é a manifestação da presença ativa de Deus no mundo, especialmente na igreja. Essa definição indica que o Espírito Santo é um membro da Trindade que as Escrituras representam mais frequentemente como estar presente para fazer a obra de Deus no mundo. A Bíblia então deixa claro que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, primeiro porque ele possui atributos pessoais, ele tem pensamento, ele tem vontade própria, ele chora, como o apóstolo Paulo nos mostra, e ele também tem os atributos relacionados a Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele também é onipresente e ele é eterno. Então na obra da salvação, Jesus é quem traz a redenção através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Mas o Espírito Santo, então, é aquele que convence o homem do seu pecado e aplica a salvação na vida do cristão. Em segundo lugar, o Espírito Santo ele regenera o pecador, ou seja, o homem é concebido em pecado e a sua natureza é totalmente inclinada para o pecado. Somente o Espírito Santo é quem convence o homem do seu pecado e transforma a sua natureza, transformando ele assim em uma nova criatura. É aqui que os termos aparecem como nascido de novo, ou nascido de Deus, ou até mesmo nascido do Espírito. O dicionário bíblico Unger diz que regeneração refere-se à mudança espiritual realizada pelo Espírito Santo no ser humano, por meio da qual este recebe a vida nova. É distinta da justificação, uma vez que essa última indica uma mudança em nosso relacionamento com Deus, ao passo que a regeneração consiste em uma mudança em nossa natureza moral e espiritual. As Escrituras também se referem e ligam totalmente a regeneração ao Espírito Santo, como Tiago no capítulo 3, como João no capítulo 1 também do seu evangelho. Esses textos deixam claro que nós não nos tornamos filhos de Deus por dinastia ou por hereditariedade, ou seja, o meu pai foi cristão ou minha mãe foi cristão. Não, é através do Espírito Santo. É uma ação que depende de Deus, através do seu Espírito em nós, que nos regenera e nos coloca, nos insere na família de Deus agora regenerados. Isso não significa, é claro, que a pessoa não irá mais pecar. Acontece que o coração dela ficará triste com aquilo que ela cometeu, que através do Espírito Santo ela vai procurar mudar a sua forma de viver e se esforçar para que isso não venha a ocorrer mais. Em terceiro lugar, o Espírito Santo ele sela o crente. Quando cremos na pregação do Evangelho de Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo da sua promessa. Esse selo nos remete a uma ideia de propriedade. Nós passamos agora a fazer parte da família de Deus, como também de inviolabilidade, ou seja,
Nós agora pertencemos a Cristo e ninguém pode nos arrancar das mãos dele. Ou seja, essa ideia de selo é uma ideia de segurança, uma segurança eterna em Deus. E em último lugar, o Espírito Santo dá poder à igreja para testemunhar as obras de Jesus. Não há testemunho eficaz e poderoso senão totalmente ligado ao poder do Espírito Santo. A igreja é chamada para ser missionária, mas missionária através do poder do Espírito. Ele dá poder à igreja para ir ao campo missionário, sair do seu lugar onde está inserido e ir ao campo missionário. É Ele quem dá poder à igreja para quebrar as barreiras éticas, culturais, religiosas e a fazer com que a igreja chegue aos confins da terra. É Ele também quem dá poder para que a igreja consiga morrer pela causa do Evangelho e não retroceda diante dos sofrimentos. É através do poder do Espírito que a igreja vai e faz discípulos de todas as nações. Sem o poder do Espírito, a igreja não consegue cumprir a grande comissão. Sem o poder do Espírito, a igreja não é igreja. Ou seja, então a igreja por si só precisa do poder do Espírito. Precisa da ação do Espírito na obra da salvação presente diante da sua igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja ela não marcha triunfante sobre a terra rumo à glória de Deus. Muito bem, pessoal, este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Falamos um pouquinho só sobre as ações do Espírito na obra da salvação, quem sabe a gente faça uma parte 2. Compartilhe com os seus amigos no grupo da igreja, com aqueles que gostam de estudar sobre o Espírito Santo. E se Jesus nos permitir, na semana que vem estaremos de volta. Fiquem todos assim na paz de nosso Senhor.